manto, onde você pode adorar, onde você pode glorificar e bem dizer o santo nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra, é digno de toda glória e todo louvor. E deixa eu falar, que Deus possa derramar chuvas de bênção, que Deus possa derramar graça, força para continuar a cada dia, você que está nos assistindo, que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre cada um de vocês. E deixa eu te falar, estou do lado de quem? Da minha amada esposa, Eveli! Boa noite, pessoal! Bora lá! 15º episódio de Pó de Manto, que você possa ser abençoado, inundado pela presença de Deus aí na sua casa também. Chama todo mundo, assiste os episódios anteriores que são bênção também, que você possa ser impactado e bora lá para os nossos abençoadores. Está aqui, gente, conosco os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, que é New Clothes Confecção, com o nosso amigo Douglas aqui, ó, as nossas camisetas abençoadas. Deus abençoe grandemente a vida sua, Douglas. Também está a JPL, que é elétrica, hidráulica e ferramentas. Caso você precisar, só entrar em contato, vai ter um QR Code aí na tela. Vocês clicam lá e vocês entrem direto em contato com um deles. Também tem a FRE Transporte, que é a minha. Deixa eu falar para vocês, estamos em promoção Black Friday nesse final de ano. Não esqueçam de agendar porque tá lotado já, tá quase acabando, tá bom? E também temos a MJ Centro Automotiva. Você que precisa fazer algum detalhe no seu carro, no motor, qualquer detalhezinho, entre em contato com o Wellington e com o Marinaldo, tá bom? Qualquer detalhezinho, são certinho. Deus abençoe Marinaldo e Deus abençoe o Wellington. E também temos a RR Pinturas. Qualquer detalhezinho na casa, pintura, textura, entre em contato com o Rogério. E vai ser bênção para você, tá bom? Deus abençoe grandemente e bora começar o nosso Pó de Manto. Eveli, temos uns convidados aí diferenciados aí, hein? Ó, a gente tá trazendo devagarzinho a nossa liderança e agora mais um casal top. Top demais, abençoado demais. Faz parte da nossa liderança desde o começo. Esse casal tá com a gente desde quando nós assumimos. Ó, guerreiro, hein? Quando o Fabinho falou sim pro pastor Jorge. Nós somos chatos, sei como ele aguenta nós, mas tá bom, estamos aí, né? Ó, está aqui conosco a nossa amada Samara e o nosso amigo Tomás. Deus abençoe e boa noite. Boa noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vocês estão bem? Obrigado por aceitar esse convite aí, viu? Fica tranquilo, vai ser tranquilo. Pode ficar bem tranquilo, gente. Eu também fico nervoso, mas daqui a pouco passa. Se apresenta aí, Samara. Boa noite, sou a Samara, esposa do Tomás. E eu sou o Tomás. Vocês querem... O Gu vai me matar agora, mas tudo bem. Se vocês quiserem mandar um beijo pros seus filhos, ele para no final, Fabinho. Se vocês quiserem mandar um beijo pros seus filhos, Beijo, Samuel, beijo, Alice. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de vocês. É um prazer estar aqui no Pó de Manto. Sim. E mandar um abraço pro Samuel e a Alice, são os meus tesouros. E bora ser feliz. Que benção. Bora lá? Bora lá. Como diz a frase, como que o pessoal fala? Bora começar os jogos. Que comecem os jogos. Já começando assim, como é que vocês vieram para a igreja? Como é que vocês se conheceram? Então, nossa história é engraçada. Sem querer, a gente sempre esteve entrelaçado, desde criança. Olha que benção. Eu logo na irmã Cristina já ia, só que é bem pouco. Aí, se não me engano, com 3 anos de idade, quando desceu pra avenida, que minha mãe resolveu se converter mesmo, e de lá pra cá tô firme até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E você, Sá? Eu nasci em berço evangélico. Da irmã Cristina eu ia às vezes também. Meus avós eram pastores aqui no Nova Hortolândia. E aí eles eram muitos amigos do pastor Jorge com a pastora Marisa. Então, sempre que eles iam, eu era o grudinho deles, eu ia junto. Mas a gente nunca se esbarrou nessa época. E aí, como que foi, então, quando que vocês olharam apaixonadamente? Então, nossa história é engraçada, porque a gente costuma ver a Bíblia falar, né? Que quando a gente torna o reino de Deus prioridade, ele vai caminhando a particular. E foi na caminho de criança, eu fui como líder, ela também. Ela me viu de regata lá. Oh!
Ó, fortão assim, fortão? todo pomposo. Eita, glória! Daí costumo dizer que quando o rapaz é inteligente, ele fisga a sogra, né? Aí, no caso dela, foi as irmãs. Então eu era o tio da peruca, as irmãs elas gostaram de mim. Daí a família foi se interessando. Só o meu sogro que não. Eu também. Fala, conquistou as irmãs, só esqueceu de conquistar o príncipe. Só não me conquistou minhas irmãs e minha mãe. Aí ela, passou muito tempo não, ela já tava apaixonada. Que benção, isso aí, hein? Tinha conquistado todo mundo, Conquistou faltava todo você, mundo. né? Minha mãe falou, não, você tem que achar ele no Face e procura. A sua sogra foi a primeira fã? Foi a primeira. Ah, não, primeiro foi as crianças, né? As meninas se apaixonaram, aí minha mãe fez. Aí eu comecei a pesquisar, falei, ó, achei, tá aí, faz o que você quiser, eu não quero nada. Meu Deus! Mas aí, ó, Aí benção a gente demais, vocês estão aí, ó. começou a Quanto tempo juntos? Não, juntos é 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13. A gente namorou 3 anos e meio, e entre namoro e noivado. Em 2016 a gente casou. Legal, eu não lembro de data nenhuma. Se a Eveli perguntar pra mim aqui, bicho, eu vou... Tô enrolado aqui, isso é bom de data. A gente já tá com um pezinho nos 10 anos já de casado. 10 anos. É, a gente já tá com Quanto 9. de casado? Isso porque ele fez agora, dia 15. Aniversário foi esses dias. Ixi, agora já era mesmo. Agora, quanto tempo nós tá de casado? De casado, 12 anos. 12 anos, gente. Juntos? 12 anos juntos. Faz 18. Eita, Jesus Cristo, hein? É tempo. Bom na vida. E falando agora da liderança de jovens, a gente falou que faz 4 anos, vocês estão com a gente desde o começo. Desde o comecinho. Desde o comecinho. Conta um pouquinho como que foi esse começo aí. A gente sabe que também tem um segredo aí, né? Então, eu sinceramente era uma área que eu sempre quis estar. Sim. Que desde criança, não sei se você lembra da época do Mateus. Sim. Então, o jovem sempre sentiu um chamado para os jovens. E eu ficava esperando. Deus, quando vai ser? Deus, quando vai ser? Deus? Quando é minha vez. Aí confesso que quando vocês vieram te chamar, eu falei, Deus, é o que eu quero, mas não sei se é a hora. Na verdade, vocês chamaram quase não chamando, né? Porque assim, desde que a gente começou a namorar, ele tava nos juniores. E aí eu falava pra ele, eu quero jovens. Não sei dos jovens. Eu quero jovens. Aí vocês chamaram a gente assim, a V chegou em mim e falou assim, nossa, você tá grávida, né? O Fábio falou pra gente chamar vocês pra liderança, mas ser grávida não vai dar, não. Eu falei, não, vai dar sim. É porque a gente ficava nessa, tipo assim, a gente queria muito vocês, porque a gente sempre fala isso, né? Que o nosso maior medo era entrar nos jovens e ficar sozinho na liderança. Aí a gente fala, não, meu Deus do céu. Aí quando a gente orou tudo e foi chamar vocês, eu falava assim, que eu achava que você ia falar assim, não, agora eu não quero, porque senão eu tô grávida, eu vou ter a Alice pequenininha. E é engraçado porque no acampamento a Alice realmente estava pequenininha no bebê 4 conforto. meses, Alice 4 meses, o Samuel tinha 2 anos e... Não, já tinha feito 3, Samuel tinha acabado de fazer 3 anos. Verdade. Mas assim... E aí, a hora que eu falei pra ele, não, a V quer chamar, eu já falei que a gente vai. Mas com as crianças pequenas, você acha que dá? Só que os meus pais, eles sempre foram líderes de jovens, né? E eu sempre tava no meio. Então, eu sempre tive comigo que criança não atrapalha. Não, a criança... E é até bom pra criança, porque desde o comecinho você começa a plantar ali, né? Eu falei pra ele, não atrapalha, é bênção e precisa, desde o começo já participar. Não, e eu acho engraçado, né? Porque a nossa liderança, pra quem não sabe aí em casa, são vários filhos ali, tudo misturado. É isso mesmo. E aí um cuida do filho do outro, dá uma bolacha. É praticamente seu... mais criança do que líder. E a gente vai falando, ó, já dei almoço pro seu, o seu tá na piscina. Vai se dividindo. As crianças vão cuidando das outras crianças, porque criança não para de nascer, aí os mais velhos já começam a cuidar deles. E é verdade, né? É verdade. A Rebeca e a Vivi vai olhando a Sarinha É. e a Alice A entra Alice. no meio junto. Mas vocês falando assim, lógico, não, eu quero estar nos jovens e vendo pro lado assim de hoje, assim, vocês na liderança. Se um olha pro outro assim, valeu a pena, tá no meio assim, como é que foi? Como é que tá sendo isso aí? Olha, eu pessoalmente, eu me sinto muito realizado. Porque, inclusive, eu conversava com o Guilherme esses dias. Quando a gente está no reino ali trabalhando, a gente vê a mão de Deus em tudo, sabe?
Então, quando eu vejo os jovens hoje, o grau de espiritualidade que eles estão, a forma que eles vivem, eu me sinto muito realizado. Então, sou muito grato a vocês Amém. ter convidado. Tamo junto. Porque quando a gente trabalha para Deus, né? A gente se permite ser usado, a gente vê maravilhas acontecer. Que É o bênção. nosso lema da liderança, do em nós e através de nós. Através de nós. E você, Samara, como é que foi assim? Hoje. Não, eu falo que é uma das melhores coisas que a gente tá fazendo e porque assim, como eu cresci, eu pequenininha, eu via os meus pais na liderança dos jovens, o que acontecia, e aí quando eu virei jovem já não tava mais daquele jeito. E aí eu falava, gente, não tá certo, não é assim. E aí vem dos nossos jovens voltarem aquilo que eu cresci vendo, é realmente muito gratificante, porque eu falo, Deus ainda tá ali, só falta a gente buscar. E aí ver os nossos jovens com essa sede, com essa busca, é muito gratificante, é muito, muito bom estar ali no meio e fazendo parte disso. A gente até tava falando agora, né, um pouquinho no começo do programa, em relação à conferência, o quanto a gente ficou grato de ver eles engajados ali, né? Participando, eles querendo e fazer. literalmente, né? Até o fato, eu falo muito isso pra eles até. Aquela hora que a gente tava todo mundo sentado lá na preparação. Gente, isso era uma meia-noite mais ou menos. Comendo pão, sentado na igreja, limpando a igreja, tudo. Aquilo foi muito bom. A gente trouxe um pouquinho dessa essência, né? E ver alguns ali também participando, ajudando a gente, falei, não, eles estão, porque daí no outro dia, cedinho também, a gente já tava na igreja, né, foi pra casa, deitou, levantou e já tava na igreja Bem de novo. Foi na sexta-feira, Dá um né? banho nas crianças. Então, e assim, e ver eles, que eles gostaram, que eles quiseram mais, eles pedindo mais. A galera já quer a E você conferência falando- 2.0. E você falando assim, eu lembrei assim que né, foi essa correria toda na sexta. E mesmo assim, no sábado, a gente tava com a corda toda Tava. ligadão, não tava cansado. Falei, meu Foi. Deus, como foi bom demais, né? E é igual o Gu fala, né? Tipo, o Gu, nosso diretor aí, ó, nos backstage. É. A conferência pra nós começou antes, quando a gente começou na campanha de oração, né? Foi. E isso também é outra coisa que a gente traz muito pra eles, né? De fazer a campanha de oração no começo do ano, antes da conferência, antes do acampamento. Acho que isso também vai trabalhando em nós, mas neles também. Eles também, É verdade. Eu sempre falo, vocês estão falando e minha cabeça está trabalhando aqui nas perguntas aqui. Qual outro ministério que vocês já exerceram assim? Ah, eu já trabalhei. Não. Já trabalhei muitos anos nas crianças. Tive um bom tempo nos juniores, É mesmo? nos jovens. Indiretamente, como a Samara disse, como a minha mãe é diaconisa, então já trabalhei diaconato também. Glória! Aí, Daniel! Sabe, eu ia lavar a igreja com ela, limpar os bancos. Então, só não fui professor ainda. Mas você também não é meu chamado, não. Ainda, mas não sei. Ainda, mas não sei. Talvez não. Você tem que trabalhar muito, porque Nem vai deixar recado pra Ana Cláudia, fica a dica. eu até gosto de ensinar. Só que os meus métodos são meio duvidosos. São meio rígidos. Então, Polêmico. E você, Sá? Eu também, eu fui muitos anos do Ministério Infantil. Um pouquinho dos juniores, né? Quando eu comecei a namorar ele era dos juniores. Aí a Carla Fernanda já me pegou ali e falou, não, você tá namorando, você tá participando também? Você também é. Fui da coreografia, tinha numa igreja que eu era, tinha o Ministério de Teatro, fui do teatro. Aí, como ele disse, as minhas avós, elas eram diaconisas, então eu tava ali também limpando a igreja e ajudando a servir. E aí, a hora que elas na porta recebendo os irmãos, e agora nos jovens, e assim, eu acho que é mais isso. esqueci também, já fui do louvor. Olha! Já fui do, Natanael, você tá vendo aí, Natanael? Fui do louvor dos jovens, Resgata. verdade. já toquei no jovem, já toquei no louvor da igreja também. Você tava falando, né, que você veio, que você é da Quadrangular desde sempre, mas que veio depois pra nossa igreja. Como diz o Xande, né, da velha guarda, quem é da Quadrangular de Hortolândia da velha guarda, a Sá é neta do pastor Nélio, que todo mundo conhecia, era muito bom, a época muito boa.
É um ministério meio, mais ou menos, qual que era o seu ministério? Seu primeiro ministério? Eu sou neta do pastor Nélio. Mais ou menos. Mas a gente cresce nesse chamado, né? Filha de quem, neta de Neta quem? de quem, É verdade. E dessa questão de, igual a gente tá falando, né, dos ministérios que já passaram, não sendo liderança, mas como participante, qual foi, assim, a experiência que você fala assim, nossa, eu vivi isso na minha época e foi muito bom? O que vocês lembram, assim? A minha época Nos jovens que fala? É. Nos jovens? Nossa. A gente é da galera ativa, né? Você pegou a época do Mateus ou não? Do Mateus, não. Eu também não tive, não, mas... Eu fui da minha mãe... Como, Não, então, é engraçado como que vocês da participante- igreja, vocês não pegaram, mas eu peguei a época do Mateus, eu né? não peguei. Porque os meus pais, eles eram líderes regionais, e aí eu sei que eu era um grude da Vanessa. Tanto que todas as fotos que tem dos eventos que tinha, eu tô ali grudadinha na Vanessa com o Mateus, né? Eu lembro, assim, muito, até por conta do Joyfully, né? Que eu acompanhava ali sempre e tal. Mas, assim, dos jovens mesmo, eu não era. Essa época eu era das crianças mesmo. Eu peguei da minha mãe, do meu pai pra frente. Pra frente. Nossa, mas falar pra você, viu? Seus pais resgataram muita coisa ali, viu? Porque foi uma época difícil pros jovens, né? Sim, sim. O pós. Muito diferente, né? Mas, nossa, que... E o que eu acho engraçado, que de todas as lideranças que eu peguei dos jovens, o dos seus pais eram os mais simples, né? Sim. Só aquela pequenininha. Cegadinho. Só A que gente era- falou isso no pod anterior, né? Acho que foi. Tipo assim, a gente alugava uma chácara pequenininha e levava todo mundo. Tipo, Mas, não, nossa, cabe. Mas era um barulho santo, inexplicável. A gente bagunçava tudo, tinha os momentos de diversão, mas era uma espiritualidade. Era. Essa Nossa. chácara mesmo que você tá falando da pequenininha, Nova foi uma do chácara que a gente... Viracopos ali, né? Foi. Que era uma chácara que, tipo, a gente mal começava os cultos, a avó Rúbia fazendo a comida. Era bom demais. Nossa, mas e foi logo quando eu saí dos juniores pro... Na época não tinha muitos juniores, era o começo desse ministério. Saí dos juniores pro jovens, nossa, mas que experiência. Era bom demais. É bom demais, E né? você, Sá? O que você lembra, assim? Da época também que eu era criança, né? Mas assim, uma das coisas que nem ele falou que ele mais gostava, que ele mais lembra, os meus pais líderes, a igreja também era pequenininha, mas aí ele fazia alabanza, que eram uns cultos de louvores na escola. Era a época de acampamento no Caique, e assim, uma partezinha mais polêmica do que o que mais me marca. Não sei nem se eu posso falar qual coisa vocês cortam. Gente. É que meus pais, eles são de cura e libertação. E assim, pra mim é o que mais me impactou, o que eu mais gosto. Sim. É essa Fala, parte, é o departamento. sabe? É esse ministério Esse é o chamado, aí. né? que Legal, aí, ó. Mas só fica só observando aqui. Ah, tá bom então. Inclusive, Legal. quando eu conheci ela, porque ficou aquela briga, né? Que o pai dela gostava, mas não queria. Não queria abrir reconhecer. mão de mim, isso porque eu já tava com quase 20, mas tudo bem. Não queria liberar. Aí ele perguntou pra mim, mas o que você quer que é minha filha? Eu falei, porque eu quero alguém que tenha compromisso com Deus também. Porque eu tenho os meus ministérios. Então, o tempo que eu tô na igreja, minha companheira tem que entender. Aí depois fui conhecendo a família dela. Aí vi que os ministérios, Batia. Que benção, hein? desde criança, sabe? Eu tenho muito chamado pra essa área. Aí quando eu conheci o pai dela, eu falei, aqui mesmo que é minha casa. Eu falo, eu tô em casa. Você, Tem que obrigado, ser aqui, Jesus! E agora, como liderança, qual foi o evento, assim, que vocês falam que foi o mais marcante nosso, assim? Foi Nazaré Paulista lá. Nazaré Paulista? Nossa. Eu sei que o pessoal em casa deve falar assim que a gente travou desse acampamento, mas mas esse acampamento foi. foi muito diferente, né? Eu lembro muito também do Zé Roberto lá. Foi o Transformados por Tua Glória. Eu tava igual o Guilherme, nós tava na churrasqueira lá, com a faca na mão, falei, Gui, fica perto de mim não, que Vai sair um glória com faca. falei, Gui, dá uma distância boa aí, porque se o som descer, Ou então abaixa a vaca. Deixa a faca, deixa a faca. Essa daí foi. Fala, hora com a faca na mesa, só. Não Mas ergue a isso- faca, não. Nazaré Paulista foi sobrenatural. Que benção. Não lembro de ter vivido momento nenhum na minha vida na igreja o que passou lá.
E a gente sempre fala, né, nos pods mesmo, né? Que, tipo, tem alguma forma a gente tenta explicar, mas não tem Não dá, não como, dá. né? Não tem como. Gente, vocês têm que vencer isso aí. Porque por mais que a gente expressa, ainda fica um pouco meio. Como é que fala? Pra gente que foi, a gente sabe a dimensão, mas pro que nós tá falando assim pra vocês, você fala assim, beleza. Mas participa. Vai nos acampamentos. Deixa Deus usar A gente você. fala que é a melhor época da nossa vida, né? Top E a gente demais. tá Derrama na podendo presença viver de Deus. isso de novo. Olha aí. Ó, esse cabelo amarelão aí. Eita, essa Ei. história. Olha. Aqui é na viagem de Joanópolis, Foi né? Joanópolis. Comecinho Foi do isso ano. mesmo. Aqui foi na colheita de morango. Foi a colheita de Essa foto ficou morango. bonita, foi eu que tirei. Ah, Foi eu que tirei. Foi. Ah, aqui, ó. aqui também é inexplicável conferência. top demais. É, não, mas conferência foi Ficou essa demais. foto ficou top, né? Um Ficou beijo, reverendo demais. Jorge, reverenda Marisa. Um beijo. Amamos vocês. Amamos vocês, são Obrigada bênçãos por demais, tudo. viu? Obrigado por tudo. Cristianinha. Ó, o Cristianinha ainda tem que vir no pod. É, viu? falta- Meu, Um Cristianinha. convite pra vocês, hein? Venha Ó, no Pod Manto Cristianinha. Quem assistiu o episódio já coloca aí embaixo. Cristianinha no pod Por manto. favor. Olha, aqui foi... O nosso último acampamento. Foi nosso último. 2016. Não, acho que na verdade não, acho que foi o penúltimo. Não, foi Antes de casar. Ah, É, é, porque foi o o último- penúltimo, o último estava machucado. Meu Deus. Pô, no dia do meu aniversário, acredita? O Foi cara me atropelou. atropelado, foi atropelado. O cara me atropelou no dia do meu aniversário. Meu Deus, mano. 3 meses antes do acampamento, perna engessada. Falei, ai, E ele foi pro Senhor. acampamento? Socorro, Deus. Foi pro acampamento, pulou na lagoa. Meu Falei, ah, Deus. pelo amor de Deus. Você é quietinho, Tomás. Mó sim. paz. Tranquilo, tranquilo. E Legal. você, Sai? A gente tá falando dos eventos. Qual que foi o que mais marcou pra você? Como líder agora, né? Na Então, liderança. tem o acampamento que a gente estava falando, porque assim, participando de acampamento e sendo filho de liderança, eu via que a liderança, ela estava ali, ela estava vivendo, mas ela estava ali mais por fora para os jovens poderem viver. Sim. E aí, nesse acampamento, eu vi que não, que a liderança também, ela foi tomada de um jeito, o pessoal da cozinha, mundo, e tem foi como, todo não tem. mundo, não teve pra onde Até o fugir. motorista. Até as Foi, crianças, verdade, foi até todo o mundo. motorista. É. Eu falo assim, eu com 2 crianças pequenas, a Liz com 4 meses, aonde a Liz estava? Não sei, mas estava. Tava lá. Alguém tava cuidando, né? O Samuelzinho com 3 anos, que era quem a gente mais falava, gente, Samuel vai dar muito trabalho, que não sei o que. Deus fez ele dormir das 11 da noite até 1h da tarde. Tanto que depois a gente até foi ver, gente, essa criança tá bem? Porque eu falei... Então foi esse acampamento e agora a conferência também. Eu tava vivendo por algumas situações bem delicadas e aí foi uma transformação muito grande também, uma viradinha de chave na minha vida também. Essa conferência marcou A demais. conferência eu falo que foi um renovo, né? Tipo, Foi. parece que foi um bálsamo na Foi um nossa gás, vida. Tava né? Deu um precisando, Daquela levantada geral, assim, foi benção demais. Eu também falo assim, da conferência foi... Você fica com aquilo na cabeça, as imagens, o momento, aquele momento que foi maravilhoso, todo mundo na mesma pegada, na mesma coisa. É benção demais, Foi assim. E qual foi o extraordinário. maior milagre que Deus fez, assim, na vida de vocês, assim? Qual o maior milagre que foi, assim? Falando em experiências. Experiência, assim. A gente sabe que você viveu uma recente. Fala, olha, Olha, pode pôr milagre é o meu que sobrenome tem, é hein? milagre. Milagre é o que tem. Não, a Sá já falou que você foi atropelado aos acampamentos. Já começou um milagre Meu, aí, né? É que quando eu fui pra igreja foi por milagre também, né? Minha mãe... Eu tinha acabado de nascer, eu com 15 dias voltei pro Hospital Preto. E os primeiros 3 anos da minha vida foi 5 dias nos hospitais, voltava pra casa. Então foi quando minha mãe apresentou pra Jesus que naquele dia eu voltei transformado já, curado. Mas como você comentou, o mais recente agora foi mais, acho que impactante, né? Para resumir bem, assim, para não ficar muito tempo, eu tomei uma descarga de 11.900 volts. Jesus. Foi 2 descargas que eu tomei. Fui socorrido pelo SAMU. O SAMU disse que não ia dar conta. Chamou o Águia. Aí fui transferido para o hospital de Limeira. Aí cheguei lá já como... As pessoas falaram assim, uma descarga dessa já era, né? Mas, pão, em glória de Deus, estou aqui Glória a Deus, hein? para Deus dizer é fiel. que Ele é Deus de milagres. Como a nossa igreja tem o logo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Glória a Deus. Então eu creio que esse Deus ainda faz milagre. Glória a Deus.
É um milagre, gente. Esse homem aqui é um milagre de Deus. Somos gratos por ele estar aqui junto conosco, contando o que está vivenciando. É benção demais. Somos gratos de verdade. Tô feliz demais. Não quero me emocionar. Mas é bom. Eu literalmente trago em meu corpo as marcas, né? E agora ser um testemunho ambulante. Isso mesmo, tem que Vivo. contar o seu testemunho para todos aí, porque é um milagre, gente, é um milagre. Eu sou grato demais, igual eu tô me emocionado demais por ele aqui. Oramos demais por ele, tá aqui com a gente, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Creia no milagre, porque Deus, ele faz milagre no meio do seu povo. Vamos continuar aqui pra mim não perder esse Você tá falando de cicatriz, né? Uma vez eu vi uma frase falando assim que todo milagre, alguma marca fica na nossa vida, né? Então talvez, tipo, hoje é uma cicatriz, mas é a marca de um milagre que Deus fez, de um dos, né? Milagres que Deus fez na sua vida, né? Pra nunca esquecer. E até na questão desse milagre, quando estava no hospital, as pessoas ficavam muito preocupadas. Questão de... Chegaram a me perguntar, e sua salvação, Tomás? E o que eu fiquei mais feliz lá é de viver aquela passagem que fala assim, a paz que excede todo entendimento. Eu tinha uma paz naquele hospital, uma paz. E o pessoal vinha preocupado. Tomás, como que você está? Você está quieto? Eu falei, não, eu estou em paz. Só que talvez... Quem sou eu, né? Na fila do pão, no céu, né? Mas Deus, dessa vez, Ele me agraciou mais uma vez. Só que muitas pessoas estavam precisando de Jesus naquele hospital. E sem eu falar nada, que eu sempre fui muito tímido, embora não pareça. Não parece mesmo não, viu? Mas as pessoas verem a evolução que foi tendo, porque a princípio, né, amor? Disseram que ia ficar muitos meses lá, se não ficasse ano. Ele foi internado, assim, a hora que a gente chegou no hospital, falaram pra gente, ó, 40% do corpo queimado, queimadura de 4º grau e no mínimo 4 meses. Mas, normalmente, acidente do jeito que foi a dele, foi uma queimadura elétrica. A gente tem gente aqui internado com mais de 8 meses de internação, mais de 8 meses de intubação. Então, assim, se prepara, porque é isso. Então, era... A primeira notícia, a primeira, a segunda, a terceira notícia que a gente teve foi essa. Então, aí que nem entra o lado fé, né? Porque aí a gente vai... que a a palavra gente falou, do não, que vem Deus, pra assim, nós é que não. transforma, né? Então as pessoas deveriam de pé no hospital, andando. Oh, o rapaz do helicóptero. Você vem voando. E eu falei, pior que eu nem curti. Eu falei, nem lembro. pior que eu nem vi nada. Passeou de helicóptero esse ano, hein? Mas Deus fez milagre naquele hospital, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, né? É. Mas uma forma assim, Deus, não entendemos, mas tá tudo no teu controle, nada sai do teu controle. E Deus começa a mostrar algumas coisas pra gente que fala, Deus, entendi o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê disso aqui, porque teve que vir aqui, porque precisava de uma pessoa pra estar aqui, pra falar. Tem almas que precisam ser alcançadas, então Deus tem a sua forma de fazer, né? E meu sogro ia de noite, toda noite lá, ele e minha esposa, ia toda noite lá visitar eu. Aí eles acabavam a minha visita e já saía pregando. Olha aí, ó, entendeu? É engraçado isso, porque assim, que nem ele falou, eles chegavam desesperados, mas ele não sabe do jeito que ele chegou, né? Então, assim, Sim. quem sabe do jeito que ele chegou é a gente que viu ele, aí eu fui passando pra vocês. Mas, assim, depois de um tempo, a gente já começou a chegar com mais calma. Só que eu falo pro meu pai, é engraçado porque a gente tava ali por ele, preocupado com ele, clamando pela vida dele, mas ainda assim tentando consolar as outras famílias, orando pela outra família. E eu falo, Deus faz umas coisas que... Ele tem a sua forma de fazer, não adianta. E quando ele atinge todo mundo. Ó, vou trabalhar com você nisso, vou trabalhar com você nisso, e vou trabalhar com você nisso. E ele faz desse jeito, porque ele é Deus. Ele tem sua maneira, então ele fala assim, vou começar a chacoalhar todo mundo aqui. Aí ele chacoalha todo mundo, e todo mundo começa a fazer a obra, e fala, Deus, obrigado, porque tem essa situação, mas... E eu falo que as pessoas falam muito... No começo, eu vou confessar que eu tinha até raiva dessa frase, né? Mas hoje eu falo que eu entendo muito ela.
Que as pessoas falam assim, que só vive o propósito quem suporta o processo, né? Uma Me coisa mandaram isso, no terceiro dia de internação dele, me assim. mandaram Só isso, que, meu Senhor. só que eu quem fala isso Já foi uma de fora, pancada. mas quem fala isso de fora e não vive o processo, é lindo. É. Você fala, nossa, que bom! Agora, Mas, tipo assim, no processo, se você não tiver fé e ter a certeza da presença de Deus na sua vida, que Ele tá ali com você, né? Igual o versículo que você fala muito, né? Tipo, para que todos saibam o que Ele fez. Sim. Então, é, tipo, até chegar no final do propósito e entender o propósito, o processo... A gente até tava falando sobre isso com o pastor Jorge no domingo, né? A gente tava lá na escola bíblica e ele falou assim, gente, se você olhar pra Bíblia, as pessoas era fácil? Não era. E por que que agora mudou? Não. O Senhor, quando ele falou assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas tereis aflições, né? E a gente tem que estar continuando firme, buscando. Sim, até e ele viver o voltar. milagre, saber que Deus está no controle, é o que muda a nossa vida, né? E uma outra coisa que eu falo que a gente viveu muito também, na verdade, na semana que ele teve alta, né? Eu tava na igreja e ali orando, né? Conversando com Deus, e aí só me vinha a ver falando em nós e através de nós. E eu falei assim, gente, eu vivi tão literalmente esse versículo, porque assim, é uma coisa bonita de se falar também, Sim, né? sim. Em nós e através de nós. Mas a hora que chega em nós, eu falo, meu Deus do céu. É isso aí. Exato. É igual aquele louvor que fala, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu lembro que quando eu perdi minha mãe, eu falava assim, como que eu vou cantar isso? Tipo assim, eu tô perdendo a minha vida e ainda se alegrando. Por isso que para as pessoas que olham de fora é loucura, né? Porque a gente, assim, a gente faz tudo pelo Senhor, sim, e faz com alegria, Sim. porque a gente sabe que Ele continua no controle, né? É que nem na hora que a gente recebeu a notícia, né? Aí à noite, a hora que a gente foi ver o acidente foi 9 horas da manhã. 9 horas da noite. A hora que a gente tava despedindo dele, da primeira visita, né? Eu com a minha sogra, uma olhou pra outra e aí a gente falou, não, se a gente tiver que passar por tudo isso, porque Deus tem um propósito na vida de alguém, mesmo que seja uma pessoa, tá valendo a pena. Exato. Eu falo assim, gente, que loucura, né? A gente tava com ele ali, entubado, ele tava em coma e como assim? A gente mesmo assim tá agradecendo a Deus, porque se for pra uma alma ser salva, tá valendo a pena. Então é coisa de louco mesmo, né? Você enxergar É o os propósitos, propósito, é os né? propósitos, não tem. Tem propósito que a gente vai se assustar mesmo. Fala, Jesus, tem que ser desse jeito mesmo. E o em nós e através de nós, a gente sabe que enquanto o Senhor usa a nossa vida, Ele também faz em nossa vida, né? Sim. É igual você falou, né? Daqui pra frente, você sabe que você vai ter um novo testemunho pra contar, né? E eu dizia pro Guilherme, na vigília, que eu tive fumaça lá, né? Eu tive que sair pra não passar mal. E eu falava pro Samar, fica com Deus trabalha, né? Que eu precisava sair pra conversar com ele. Sim. E eu falava pra ele, falei, Gui, tipo assim, eu sempre que eu posso, eu exponho pra todos que estão ao meu redor o Deus que eu sirvo. Sim. Então, todas as oportunidades que eu tinha na empresa, com os amigos, sempre falava, oh, Deus é bom, Deus é fiel, Ele é maravilhoso, sabe? E eu falei pra ele, e às vezes é muito bonito falar isso pras pessoas, né? Sim. Porque hoje é legal falar de Deus. Então tem muita gente que fala, mas não vive. Exato. Então eu falei pra ele, falei, Gui, onde eu trabalho, Toma uma água aí. não, todo mundo sabe o que eu passei. Falei pra ele, falei, Gui, se a pessoa acredita em Deus ou não, a pessoa sabe o que eu passei. Sim. Porque a gente fala, sempre não tem dimensão do que é. Sim. Mas lá todo mundo sabe. Eu falei, então hoje, tudo que eu falei antes disso, eles vão saber que Deus que eu estava falando. Então às vezes a gente fala, mas fala de uma forma vazia, ou as pessoas negligenciam. Mas hoje eles sabem que o Deus que eu sirvo é poderoso. É a prova, né? E às vezes a nossa palavra, tipo, as pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro, não se convence daquilo, né? 8 dias depois do acidente dele, eu voltei lá na empresa dele, né? Pra pegar as coisas que tinham ficado. E aí o técnico dele tava falando comigo que ele é uma pessoa que ele não espera nem a oportunidade. Ele só simplesmente começa a falar, a pregar para as pessoas, a falar de Jesus, o que Deus faz, qualquer
qualquer brechinha que dá pra ele já tá orando, reunindo todo mundo. Ele falou assim, isso é dele. E aí agora todo mundo vendo o que tá acontecendo, com uma semana, pra quem era pra o que os médicos falaram, né? 4 meses internado, tinha um paciente lá 8 meses ainda entubado. Uma semana após o acidente, ele fez a primeira cirurgia e depois da cirurgia, não tinha nem 12 horas da cirurgia, ele já estava andando. Então, assim, eu filmei, mostrei o pessoal no serviço e aí o técnico dele falou pra mim, ele que tá sempre falando de Jesus, tá sempre pregando pra todo mundo, quem não acreditava, achava que ele falava só por falar, agora só de olhar pra ele vai saber Testemunho vivo. que é o que ele fala é o que o Deus dele faz. Exato. Ele só está vivendo o que ele sempre pregou. Falou assim, agora, às vezes ele não vai precisar nem falar, porque aonde ele chegar, vão saber quem é ele. E as pessoas vão olhar a cicatriz. É? E eu falava pro Gui, falei, Gui, eu aprendi uma vez que existem 3 tipos de pessoas. Que é a pessoa inteligente, a sábia e a que, infelizmente, é ignorante. Então, a inteligente é aquela que erra e aprende. A sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. Sim. A ignorante é aquela que erra e continua errando no mesmo problema. Só que eu falei pra ele, Gui, eu gostaria muito de ser o sábio nessa história. Só que Deus falou assim, não, você vai ter que viver, não sei porquê, passei por isso, mas glória a Deus que eu tô aqui. Só que eu falei pra ele, cara, tem coisa que eu só vou poder falar pra alguém e eu tendo, não seria argumento, mas agora quando eu falar, as pessoas falam, não, ele passou por isso. Exato. Então, eu tenho experiência. Sim. Então tem testemunho que você vai ter que ter experiência, infelizmente você vai ter que passar. Você tem propriedade pra poder falar coisa E daquilo. essa é a palavra. Tem coisa que você não entende agora, tem coisa que a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. Tem coisa que é o processo mesmo. E como diz a pastora, né, milagre não se explica, se vive. Não. É isso aí. Então a gente Milagre, por mais que a gente tente procurar alguma palavra pra explicar para as outras pessoas, você fala assim, não sei como te falar, mas Deus fez. É. Mas como que você continua acreditando? Não, Deus fez. Não tem como, né? A gente vai vivendo um dia de cada vez. Mudando aqui, rápido. E veio aqui na minha cabeça aqui, gente, eu sou meio doido. Do Neida. É como do você nada. vai- Eu tô vendo Neida. aqui. Que louvor que vocês gostam de ouvir? Do nada mudei aqui. eu sou meio antigão, viu? É? Qual louvor? Fala igual o louvor aí. É que eu ia falar adoração, mas adoração todos são, né? Mas eu gosto daqueles mais, sabe, aqueles momentos que você tem. Mas qual que é o louvor assim que você fala assim, esse aqui é o que eu mais gosto? Você tem assim? Olha, depois do que eu passei agora, tem 2. Qual? Um é o Novo Dia. Novo dia que recebi, literalmente. E tá vindo hoje. Deus te promete, né? Deus de obras completas? Obras completas. Deus vai. Não quer? Eu vou viver a totalidade Isso. da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na Eu hora sou muito ruim, certa. gente. Eu sou muito ruim, meu E você, Deus. Sá? Não sei as letras. Então, Tenho vários, né? Tenho são vários. Eu gosto mais como ele fala, mais puxadinho ali pra Assembleia, sabe? Aquela pegada Cassiane, Tradal. Rose Nascimento, Damares. Damares. Nossa, eu gosto de Damares. A Samara gosta daquelas que puxam a garganta, sabe? Nossa, Puxa, eu que gosto dá uma da- arranhadinha, Laurete, sabe? Laurete. Mas no momento que a gente tá vivendo também, eu gosto do Obras Completas, Testemunho Lindo. E é Testemunho Lindo, né? Eu acho que é. Mas assim, uma que a gente tava vivendo muito era Gratidão. Sim. E aí, tanto que eu acho que foi até na semana do acidente, ele falou pra mim, pelo amor de Deus, faz uma semana que você tá cantando essa música. Não aguento mais, você só sabe essa parte, você só sabe cantar essa. Até gravou, né? Mas e eu falo assim, parece que, não sei, né, não dá pra explicar, mas Deus já tava ali mostrando o que ele ia fazer, falando que era pra gente adorar, apenas adorar, que ele ia fazer. Que benção. Então, eu acho que Tem vários louvores que vai marcando, tipo, vai marcando, várias sim. épocas da nossa vida, assim, né? E aí você É. volta nele.
Eu falo que a nossa playlist do carro é uma bagunça. Vixe. É que aí é Rose Rose Nascimento. Nascimento. Agora tem pagode. Pagode gospel, tá, gente? Pelo amor de Deus, pagode gospel. Tem Aliás, você tá falando de Renascer louvor. Prazer, meu Deus. Não, Renascer Não, Praise Renascer, é... não, É, tem que nossa. estar. Tem que Tem tá que lá. estar. Ele é fixo na nossa playlist. Tem como. Mas tem um louvor que a gente, assim, eu sempre ouvi muito e agora tá na playlist do pagode. Eu até volto nele, assim, várias vezes. A Rebeca fala, mãe, você gosta desse louvor, né? Que é o... Ainda tem vida aí, e mesmo que o Sim, cenário é. diga que é o fim. E é engraçado que assim, na situação que a gente tava vivendo, né? Foram 26 dias, eu fiz uma playlist lá, a playlist chama Tomás. Que eu ia Essa pra foi Limeira, boa, hein? aí eu voltava de Limeira escutando, era o dia inteiro escutando, e só Fala, música clamando, assim. ouvindo. Clamando, era. E uma das que tinha era, não lembro o nome, Tua Paz, do Diante do Trono, que Sim. pede a paz que excede todo entendimento, que assim, era o que eu mais pedia. E é engraçado porque assim, na hora mesmo que a gente chegou no hospital, tudo, aquela loucura, vários sentimentos, eu brinco com ele, eu falo assim, eu fiquei por 4 horas, eu fiquei viúva, porque eu não tinha notícia. Eu perguntava, e o Tomás, tá vivo? Sim. Tá sendo atendido. Mas ele tá vivo? Tá sendo atendido. Eu falei, tá sendo atendido, mas eu quero saber, tá Ninguém vivo? fala Tá nada, vivo. Como? Ninguém fala nada. É, Posso ver? Não pode Meu ver. Deus Eu falo, do céu. mas ué, né? E aí eu peguei, eu fui pro canto, eu orei, eu falei, Deus, eu preciso da paz, aqui excede todo entendimento, porque eu não tô mais aguentando. Eu no começo do ano passado, fui diagnosticada com ansiedade crônica, né? Tava tomando remédio, só que, como eu tinha ficado de férias, então, de férias eu relaxo na medicação. 1 mês sem tomar remédio, o coração já começou a palpitar, falta de ar, o negócio. Aí eu fui lá, orei. Aí eu fiquei tão em paz que meu pai, ele olhava pra mim e ele falava, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, mas você tá aqui? Você tá bem? Porque assim, eu tava Você tá entendendo? tão em né? paz, eu Tranquila. tava tão em paz, que eu falei, Então, assim, é uma das que tá na playlist dele também. Deixa eu falar. Eu tava esperando você terminar, entendeu? Tava tão bom, gente, O diretor... tá acabando ele. Tá mandando mensagem aqui, o notebook tá pulando aqui. Eita, tá acabando. Antes de acabar, manda aquela mensagem pros jovens adolescentes, manda mensagem. Fala com eles. Deixa manda um recadinho. Um recadinho pra eles aí, fica à vontade. A minha mensagem, inclusive, até gravei aqui, que durante todo esse processo que eu passei, que mais me deu forças na família ali e tudo, mas foram as amizades. Então, que vocês possam se cercar de pessoas de Deus, pessoas que te fortaleçam. E tem uma passagem aqui que fala assim. Calma aí que eu acho que eu peguei errado aqui. Qual que é a passagem? Não, mas vamos lá. Pode falar. A palavra de Tomás, Deus tamo diz junto assim, aqui. que em todo tempo tem um amigo, né? E na hora da angústia nasce um irmão. 17, 17. Então eu vivi isso literalmente. Pessoas que me cercavam ali toda hora. Você sente as orações vindo, te fortalecendo. Quando eu saí, o pessoal me ligando, Tomás, você tá bem? Precisar me liga. Então isso colaborou muito comigo. Então que vocês possam se cercar de pessoas de Deus para que a vida seja mais leve. Amém. E você, Você Sá? sabe. Respira. Não, complementando o que ele disse, se cerque de amigos de fé. Amigos que vão fazer você evoluir. E assim, gente, a fé, a gente precisa dela, mesmo que pareça que tá caindo, que você não vai aguentar, você não tá entendendo o que tá acontecendo, mas você grita ali, socorro, Jesus, vem aqui, me ajuda, talvez eu nem vá entender. Mas assim, se mantenham firmes. Não perca o foco de Cristo, porque é só Ele mesmo que... Glória a Deus. É só ele, É literalmente. só Ele só ele, mesmo é só ele. pra manter a gente em pé. Glória a Deus. Eu queria muito agradecer vocês. Muito obrigada por Vocês são aceitar o bênçãos nosso demais. convite. São bênçãos. Obrigada por ser parceiros, por estar na caminhada Vocês são com a bênçãos demais, gente. meus É bom amigos. demais ter amigos, De verdade. olhar pro lado e saber que não estamos Nós sozinhos. podemos Estamos contar, sozinhos, tamo estamos junto. cuidados. Como a gente brinca, o nosso esquadrão, a gente, quando foi orar pelo Tomás até na igreja, né, a gente se abraçou e Deus falava assim, que se ele precisava de um exército, o exército estava ali, e é muito bom saber que temos vocês juntos com a gente.
Muito obrigada de coração, que Deus abençoe vocês. E você que está em casa, seja você esse amigo que faz a diferença na vida das pessoas. Tenham amigos de verdade. A gente falou em alguns pods mantos para trás, que você seja aquele amigo que, se for necessário, levar no telhado, né? Ser o amigo que ora, que intercede, para que você também não esteja sozinho. E você não vai estar sozinho. O Senhor continua no controle de tudo. Deus abençoe sua vida, você que está em casa, sua família e tudo que é seu. Tenha paz, tenha a bênção de Deus, a paz que excede todo entendimento. Tem amigos verdadeiros, amigos que falam, não vai por ali, não vai por ali. Não agrada, não tenta agradar ele, mas tenta mostrar o caminho que é certo. E não tem inveja do seu amigo, porque ele pode prosperar e você também pode prosperar. Seja Quero fã dos seus agradecer, amigos. vocês são bênçãos. Obrigado, Tomás. Gente, eu mandei mensagem, tava falando com o Gufs, falar com o Tomás, que chamaram, mandei mensagem, ele, pá, vamos lá, Fabinho. Eu falei, ô glória, bora pra cima então, viu? Gente, quero agradecer a vocês, de verdade, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tivemos um momento maravilhoso, um milagre aqui. E você que está na sua casa, você também é um milagre de Deus. Vá para a igreja e vai adorar, porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Estamos finalizando esse Pod Manto, onde você pode adorar, onde você pode glorificar, onde você pode bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e todo louvor. Aquele abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe.